Nós trouxemos aqui o pessoal das Arcos, né? O Celso, o Zanetti. E eles vão também, né, passar um pouco de informação para vocês aí, muito bom. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Pedir a Deus que possa abençoar cada um de nós, né? Abençoar nosso trabalho. Que Deus possa abençoar, né, a nossa vida, nossos projetos, né? Cada um tem seu projeto, cada um tem seus objetivos. E Deus então possa estar à frente, abençoando, né, cada um de nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oi, gente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Nós estamos muito felizes aqui hoje com a casa cheia. Hoje, o intuito do nosso bate-papo é apresentar um pouco para vocês das empresas Zarcos Fertilizantes, Revolução Agro e Agroplanta. Nós estamos aqui hoje, nós fizemos esse time para poder fazer um evento bem bacana. Vocês podem ficar à vontade, qualquer dúvida pode parar, vamos fazer um bate-papo bem dinâmico. Se a gente souber responder, a gente está à disposição. Se a gente não souber também, a gente vai buscar informação e está passando para vocês. Eu gostaria de apresentar aqui o Celso, que é o nosso parceiro, juntamente também o Luiz Zanetti, ele que vai ministrar aí a palestra. E vocês podem ficar à vontade, que os homens estão preparados e estão afiados. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de parar, tá bom? E todo o time Agroplanta Revolução Agro está à disposição de vocês. Tenham uma boa noite e vamos aproveitar aí o nosso evento. A empresa está aí hoje, um cara com vasta experiência. Acho que se a gente está aqui como cafeicultor, que eu também sou, e acredito que a maioria ou todos aqui, né, é fazer da nossa propriedade uma empresa rural. Nós estamos em tempos bons, mas temos que ser profissional cada vez mais, ser mais rentáveis e olhar a nossa propriedade de cima para baixo. Então hoje a gente veio afiar o machado mesmo, para a gente ter mais eficiência, né, como produtor, como nutrição, para a gente acertar mais dentro do nosso negócio. Isso aí, boa noite a todos e aproveitem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu comecei a entender agora porque muitos não vieram aqui na frente, porque eu estou armado. Ficou com receio, né? Vendo aí. Não foi que nem ontem. O outro pessoal também se assustou um pouquinho, mas estava tudo tranquilo. Pessoal, boa noite. Me chamo Luiz Zanetti. Faço parte da diretoria técnica da empresa Zarcos Fertilizantes e Desenvolvimento de Produtos. Então, nós somos hoje uma empresa em 4 sócios, certo? 3 agrônomos e um que cuida da parte industrial apenas, certo? Que faz o produto que vocês recebem aí. Então nós separamos bem para cuidar da parte comercial, administrativa, técnica e produção. Cada um no seu setor para poder fazer da melhor forma possível para entregar produto para vocês. Beleza? A empresa Zarcos é uma empresa nova no mercado, nós temos hoje 9 anos de mercado. Somos novos no mercado, mas porém com bastante experiência. Experiência não, adquirimos experiência em cada local, em cada cultura que trabalhamos, que hoje nós trabalhamos com 38 culturas no Brasil. Os produtos são específicos para café? Não, ele é específico para toda cultura que demanda plantio em solo. Porque nós vamos falar um pouquinho com vocês hoje sobre correção de solo e fertilidade de solo. Beleza? Alguns de vocês talvez estiveram presentes no ano passado, que foi feito um evento aqui, né, Igor e Wender? Foi em abril, mais ou menos? Isso, foi em abril do ano passado. Alguém esteve aqui em abril do ano passado? Tá, só não vou mandar embora que eu tenho 3 slides, brincadeira. Eu gosto que você começa a entender mais quando a gente participa mais vezes. Isso é legal. O que nós vamos trazer para vocês hoje é dividir um pouquinho daquele aprendizado que nós temos conseguido hoje em 14 estados que nós trabalhamos no Brasil, mais o Paraguai que estamos atuando também, tudo em relação a manejo e fertilidade do solo. Boa parte da apresentação, vocês vão notar, que eu não vou falar de produto. Tá? Mas eu vou falar da necessidade nutricional e de correção que os nossos solos precisam para que as nossas plantas expressem o maior potencial produtivo, certo? Para que a gente não entre muito nos anos de sazonalidade de produção, correto? Produza bem num ano e no outro ano cai, correto?
Esse é o comportamento de qualquer planta, desde que não bem estabelecida a sua correção e a nutrição. Vocês vão entender com o passar do tempo. Bom, vamos lá. Opa, tem o passador de slide hoje. Como eu acabei esquecendo meu passador na última apresentação, deixei, esqueci e vim para cá. Não se assuste, esse aqui é o meu pau de selfie. Eu vou mostrar para vocês onde é que estão algumas coisas que eu preciso mostrar na apresentação. Tá bom? Por gentileza, volta só um, por favor. Aqui então os estados que nós trabalhamos hoje. Tá? Estamos avançando. Apesar de sermos novos, nós já trabalhamos nesse setor de corretivos de alta eficiência no solo há mais de 16 anos no Brasil. Somente com cálcio e potássio de alta reatividade. Cálcio e magnésio de alta reatividade. Que é isso que vocês encontram nos calcários, que a gente vai debater um pouquinho hoje. Beleza? Vamos lá? Então aqui as nossas fábricas. Minas Gerais, Córrego Fundo, Formigas. 4 fábricas. Paraná, eram 2 fábricas, mais uma nova, recente. 3 fábricas no Paraná. Capacidade de produção hoje instalada, próxima a 50 mil toneladas mês. É a primeira maior empresa do segmento no Brasil. Com 2 parques fabris, Minas Gerais e Grande Curitiba, certo? CD de armazenagem no Paraná, capacidade para 10 mil toneladas. Estamos fazendo até o final do ano aqui em Minas Gerais um CD também, com capacidade de armazenagem para mais 10 mil toneladas. Ok? Mais um cliquezinho. 2 laboratórios, que agora vamos passar os detalhes aqui. Primeiro eu vou falar das indústrias. Aqui as indústrias atuais que nós temos, praticamente toda ela automatizada, porque tem um controle melhor de qualidade na hora de fazer o produto que nós vamos entregar para vocês. Um cliquezinho só. Isso aqui que vocês estão vendo é um dos corações da empresa, das fábricas, e cada uma delas tem um. Isso aqui é um túnel calcinador, onde nós aquecemos a rocha calcária para aumentar a reatividade dela. Pulamos aquele processo que o calcário faz no solo, de tempo. Estão conseguindo enxergar daí? Vocês não vão conseguir. Coloca atrás das cadeiras. Quando vocês veem esses calcários granulados, todo mundo entende quando eu falo calcário granulado? Tem o pó e tem o granulado, correto? O granulado, na verdade, não se chama de calcário, se chama de fertilizante. E segundo as normas do Ministério da Cultura, quando ele passa por uma peneira acima de 1.1, ele passa a ser um fertilizante mineral misto. E não mais corretivo agrícola. Certo? Ou calcário. Então, todo produto que passa por esse tipo de tambor, eles podem ter temperaturas diferentes. Podendo chegar a 100 graus, que se fazem os calcários granulados, que é os produtos usados nas misturas com os fertilizantes. Quando você encontra cálcio no produto, ou cálcio e magnésio no adubo que vocês compram, tem calcário granulado lá. A única diferença é que ele não mudou de calcário, que é um carbonato, para óxido. Por quê? Porque ele não sofreu o processo térmico adequado. Vou mostrar depois para vocês. Toca aí. Laboratórios, mais um clique. Aqui os nossos laboratórios do Paraná e aqui de Minas Gerais. Fábricas novas, laboratórios mais recentes. Aqui o nosso CD, toca mais um. E a capacidade total armazenada hoje no Brasil. Próximo a 600 mil toneladas ano. E aqui uma coisa que nos difere de todas as outras empresas do segmento, de calcário granulado, de outros fertilizantes semelhantes ao nosso. Nós somos a única no Brasil hoje com registro no MAPA. Os nossos laboratórios têm que guardar para cada amostra, para cada lote produzido lá, que vocês recebem aqui, recebem na Bahia, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraguai, tem que ter uma contramostra que nós temos que guardar por 2 anos. Nós temos certificado, eu tenho que guardar por 2 anos para garantir que aquilo que vocês receberam tem realmente aquela garantia que vocês compraram. Então nós somos a única empresa no Brasil com essa garantia que pode entregar para vocês. Tá joia? Mais uma aí. E eu vou falar muito forte para vocês hoje sobre a tecnologia nova que nós tivemos ano passado, chamada R-Max. Máxima reatividade. Quando eu falo em máxima reatividade, a gente vai começar a entender um pouquinho mais. O que um calcário ou o que um óxido de cálcio faz no solo. Quanto tempo ele demora para reagir, ou se ele vai servir somente como correção de pH, ou vai servir como nutrição de cálcio e magnésio. São coisas diferentes. Vou explicar para vocês. Mais um clique lá. As áreas diferenciam com a nossa tecnologia moderna no mercado brasileiro. Aqui é um diagrama de produção. Aqui eu vou tentar explicar para vocês como uma fábrica funciona. Para vocês entenderem e ter uma dinâmica de como é feito o produto. Vai, toca lá. Aqui entram as matérias-primas, mais um clique. E aí eu faço a primeira moagem. Essa primeira moagem, toda fábrica que vende calcário tem. E faz. Que é o calcário que os senhores compram hoje, certo? E nos calcários, talvez alguns de vocês já repararam, ou todos, que o calcário tem PRNT, não tem?
Quando eu falo em PRNT, todos entendem? PRNT é uma sigla que dá ao calcário quanto ele reagiria em 90 a 120 dias. Quanto dele reagiria? O quanto dele é mais pó ou menos pó? É mais farelo ou mais pó? Exemplo disso, quando vocês aplicam o calcário, não tem aquela névoa que sai, quando vocês aplicam? Aquela poeirão que sai? Esse é um calcário que possivelmente esse poeirão tem um PRNT próximo a 100%, que é o ideal, que a literatura preconiza e os nossos cálculos de calagem, que é a aplicação do calcário, deveriam se basear. Só que os calcários começaram a ser menos moídos depois de 2022, quando teve o boom do fertilizante, os fertilizantes subiram lá nas alturas e a demanda de calcário foi muito alta, e aí eles começaram a moer menos os calcários, em todas as minas do Brasil. O único detalhe é que começou a se baixar muito o PRNT. Todas as demandas. Por consequência, o PRNT dos calcários começou a baixar. Ao invés de nós termos 100, 90, 80, 85, que muitos vendem, hoje nós estamos com o PRNT de 70, 65, e pasmem, senhores, já fizemos análise com o PRNT de 55. Sabe o que quer dizer isso? Quanto mais baixo o PRNT, mais ele demora para corrigir o solo. Simples assim. Está lá na teoria, só vocês verem. Esse é o resultado. Se eu pego ele granulo, só faço ele granulado, fiz um grãozinho, e eu posso vender ele como óxido de cálcio? Pode. Mas não necessariamente ele está transformado todo ele em óxido de cálcio. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas quanto menos moído ou granulado sem ter processo térmico, mais demorado é a resposta dele. E lembrem que antigamente, os senhores mais experientes aí, ou de cabelo branco ou sem cabelo que nem eu, como que se trabalhava com calcário antigamente? Você incorporava o calcário, correto? Por que incorporávamos o calcário? Alguém lembra? E umidade constante que o solo tem, mais umidade ou menos umidade, depende do tempo, certo? Mais rápido ele reagiria. Por isso você correspondia esse PRNT de 3 meses, 6 meses para poder responder. Só que nós usamos calcário incorporado hoje. Vocês fazem não, em culturas perenes você faz a lanço mesmo. Mas nem nas principais culturas do Brasil, que é soja, milho e trigo, por exemplo, se incorpora mais. Hoje você trabalha com plantio direto e não incorpora mais o calcário. Se eu não incorporo, o tempo dele começa a ser mais moroso, mais longo, para começar a reagir o solo e corrigir o pH de vocês. Certo? Vamos lá, então aqui é a primeira atomização. O que nós fizemos e criamos? Aquele pozinho que vocês veem, nós pegamos ele. Cuidado que é próximo de você. E fizemos isso aqui, ó. Eu consigo aplicar na minha lavoura isso aqui? Não. Consigo? Não. Quem consegue, erga a mão aí. Café, A senhora consegue? Ah, só estava espantando o mosquito. Tô de olho. Esse pó, na verdade, é a parte que mais reagiria, mais rápido reagiria do calcário. E aquele pó que sai quando vocês aplicam calcário não tem essa moagem aqui. É mais grosso. Só que ele mesmo assim reagiria mais rápido que aquele que cai no solo direto. Porque o PRNT dele é mais alto. Certo? Então, isso aqui nós pegamos hoje, concentramos e granulamos. Por que nós granulamos? Facilitar o manejo e a aplicação. Tá, mas daí, peraí, Zanetti, você falou que o granulado demoraria igual. Aí nós vamos entrar no diferencial. Toca lá. Então eu fiz a segunda atomização, que é extremamente um talco hoje, e aí eu faço a mistura. Que mistura eu faço? Porque o meu solo não pode ter um tipo só de produto de correção. Porque eu tenho solo, às vezes, na minha própria área, na área de vocês, 2, 3 tipos de condição de solo, não tem? Encontra, infelizmente. Ou você e o teu vizinho tem condição diferente. E às vezes a gente vai lá e fica de olho gordo. Ah, a lavoura do vizinho tá boa, vou usar o mesmo produto que ele. Mal sabe que às vezes na tua lavoura não está faltando aquele, talvez esteja faltando outro. Então nós temos mais de 12 produtos para diferentes situações de solo. Para diferentes regiões do Brasil. Eu tenho regiões com solo mais argiloso, solo mais arenoso, solo com dependências maiores em calcário calcítico, outras em calcário dolomítico, outras em calcário magnesiano.
Todos entendem quando eu falo isso? São concentrações diferentes de cálcio e magnésio no calcário. Que nesses produtos você vai ter sim uma resposta de nutrição e não só mais correção. Beleza? Vamos lá. Então daqui, ó, ele vai para os granuladores. Aí eu começo a montar esse grano. Desse grano eu vou lá para o calcinador. O que é aquela bola de fogo naquele ferro que estava lá? É esse calcinador. Esse aqui é um coração, o segundo coração, diria que ali o primeiro, 30%, 70% aqui no calcinador. Ele que vai elevar a temperatura do calcário hoje a 1400, 1500 graus. Lembra que eu falei que temperatura passa o calcário granulado mineral, que é usado das fábricas de fertilizante, que mistura esse fertilizante, e que hoje estão vindo a campo e vendendo como se fosse óxido de cálcio, a 100, 200 graus. Tá, mas Anete, daí vocês se perguntam, por que um de vocês tem que passar nessa temperatura aqui? Porque a pesquisa diz que o meu magnésio, para ele responder não como somente como correção de solo, mas me entregar para a planta magnésio que eu preciso para fotossíntese, por exemplo, para tirar essas deficiências de magnésio que aconteceram em período de estiagem, lembram? Parte das lavouras meio amareladas. Eu preciso ter um magnésio reativo para a planta poder absorver. Só que na forma do calcário, ele não reage. Por que não reage? Vou falar para vocês. Todos talvez tenham calcário em casa, certo? Não é que a gente prova a reatividade do calcário. Além do PRNT, que você não consegue enxergar, mas você poderia ler. E melhor ainda, às vezes faço análise que o que vem no papel não é bem aquilo que está sendo entregue. Não vamos entrar em muito detalhe. Mas, se você pegar um calcário e saber por que ele é insolúvel e demora tanto para reagir, você pode pegar um copo, coloca assim de calcário e enche de água. E aí começa a mexer. Quem tiver tempo pode mexer o dia inteiro. Mas não para, cansou uma mão, vai com a outra. Almoça com uma mão, mexe com a outra e vai indo. Você não vai confundir as mãos, você não vai beber coisa errada. Beleza? Quando você parar de mexer o calcário com a água, vai acontecer o quê? Ele decanta todo e vai todo pro fundo. Ele não se mistura com a água. Por que não mistura com a água? Porque o calcário é uma rocha, é uma pedra. E as pedras são insolúveis. Parque de alguns pesquisadores falam em pouco solúveis e outros falam em insolúveis mesmo. Certo? Assim como falam de plantas resistentes e plantas tolerantes. Né? São nomenclaturas e alguns determinam a forma melhor convém da sua explicação. Tá? Então, se ele não mistura, ele precisa um tempo e um volume de água muito grande. Como nós não incorporamos, jogamos ele embaixo do solo que eu tenho água, ele vai demorar cada vez mais. Depois eu vou chegar numa tabela para explicar para vocês. Depois daqui, fazemos o peneiramento, tudo que está fora do padrão, porque eu tenho que seguir e garantir, porque foi difícil a gente conseguir o registro no mapa. Tudo que estiver fora do padrão, dá mais um clique, ele volta no processo, moe e granula de novo. Quanto mais vezes ele passar aqui, mais reativo ele é. Aí talvez os senhores perguntem, tá, mas Anete, tá granulado, beleza, tem aquele pozinho, aquele talquinho lá que não dá para confundir, tem uns que gostam de cheirar, a gente não vai entrar nesse detalhe, certo? Quanto de diferença que dá isso na prática? Nós estamos falando em produtos à base de carbonato e cálcio, que são os calcários normais, as rochas normais, certo? Não moídas, trabalhados como calcários que usam hoje, que podem responder a lanço sem incorporar de 1 até 5 anos para corrigir o pH, depois vocês vão entender um pouquinho mais, para um produto granulado assim, que é um pouquinho mais escuro que tem banho de óleo, para reduzir o pó, porque o pó é considerado verde. Pó só é bom quando você está aplicando calcário para quem? O vizinho, né? O vizinho leva e não paga. E leva o bom ainda. Esse que é o ruim. Tem que fazer uma sociedade, ele bota um pouco do ruim lá e fica o bom para ti. Depois você divide com o outro também. Tá? Então, nós conseguimos aplicar esse tipo de produto hoje com 10 a 20 dias de condição de umidade de 10 a 20 milímetros, eu já começo a liberar ele. A lançou. É bem diferente de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ou mesmo incorporado, de 3 meses a 6 meses. O que faz a diferença? Aqui e aqui. Que é essa tecnologia R-Max. Para isso nós damos mais reatividade a ele. Até 5 anos atrás, a pesquisa era totalmente contra esse tipo de produto. Falavam que era uma picaretagem, de óxido de cálcio é picaretagem mesmo. Por quê? Porque ainda se vende o calcário normal, granulado, sem passar pelo processo térmico adequado. E pode vender como óxido de cálcio? Pode. Não tem fiscalização ainda para dizer que um produto realmente é óxido de cálcio ou ainda é calcário granulado. Aí vamos entender a diferença. Toca lá. Pode tocar alguns cliques agora. Vai para o cliente, estou aí afora. Pula, vai. Aqui, ó. Temperatura de calcinação. Remoção do CO2. Remoção do carbonato. O que é esse carbonato? É um nome estranho que se dá, mas está dentro do calcário.
É um molécula de carbono que está dentro do calcário. Então nós tiramos ele para deixar o óxido de cálcio. Toca lá. Para o magnésio sair do carbonato e ter uma relação e ser ele transformado em óxido de magnésio, eu preciso ter temperaturas acima de 400, 500 graus. Aí eu consigo ele não só como corretivo agrícola, mas como fertilizante. Ele vai me entregar o magnésio. Não, vai entregar o magnésio. Mas aí como nutrição. E as recentes pesquisas que tem, que foram feitas as primeiras no Rio Grande do Sul, eles provaram que o calcário hoje ele é muito bom, desde que cuidar do PRDT, para correção de pH e neutralização de alumínio. Mas como nutrição de cálcio e magnésio, não. Depois eu vou mostrar uma outra tabela que vocês vão entender. Toca lá. E o cálcio é acima de 600, acima de 900 graus, as últimas pesquisas estão mostrando. Ele tem que passar de 900 graus. Estão entendendo por que nós fizemos acima de 1000 hoje? Porque acima de 1000 eu consigo entregar o cálcio e o magnésio na forma de óxido reativo. Não é na forma de óxido mascarado que ainda é calcário. Que ele não vai servir. Toca lá. Aí eu simulei aqui para vocês, mais um toque, como se fosse uma cebola, tá? Mas é um grão. Como se fosse um grãozinho desse Sirmag aqui que vocês viram, que eu joguei aqui, numa lupa. Dá mais um clique. Quando eu tenho a temperatura ideal, que para nós é entre 1250 e 1350 graus, a maior parte do grão, quase até o núcleo, eu transformo ela em óxido de cálcio. Porque eu tenho temperatura e tempo suficiente para chegar quase no miolo do grão. Quando eu não tenho, que aí é baixa temperatura e tempo de exposição menor, nesses calcinadores, toca lá, mais um, a maior parte dele ainda é carbonato, calcário. E aí, dá para dar o nome de calcário granulado. Ele não vai desmanchar, ele só vai facilitar a aplicação. Entendido? Mesmo que desmanche, ele não vai reagir no solo no tempo que vocês esperam. Aí vai precisar de um outro detalhe. Toca lá. Entendido ali? Aí nós vamos precisar entender um pouquinho mais as matérias-primas, a química deles. Quando eu falo em carbonato de cálcio, eu estou falando dos calcários, certo? Dolomítico, calcítico, magnesiano, de concha, beleza? Vamos pensar aqui então. Se eu pegar um calcário normal, carbonato de cálcio, que é os calcários normais que vocês usam, pensando em percentual de aproveitamento do cálcio e magnésio, ele aproveita 40% da dose que você usa, da concentração dele. Então, se eu pegar um calcário que tenha 30% de cálcio ou 30% de magnésio, ele vai aproveitar 40% daquilo ali. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Indiferente de partido político, não vamos tentar fazer a conta da Dilma aqui, certo? Mas a Dilma tem um percentual de aproveitamento de 40% para 30%. Quanto que dá isso? 40% de 30% de concentração? 12, certo? Numa tonelada, 120 pontos de cálcio. Todos concordam? Então eu tenho 120 pontos de cálcio naquela tonelada, num calcário, ok? Só que aí vem o grande dilema, litros de água para diluir 1 quilo puro. Calcário normal, 66 mil litros de água. Estão entendendo por que vocês botam calcário num copo, mexe, ele decanta e não desmancha? É porque precisa muita água. A gente vai trazer para o lado prático, precisa de muito tempo. Ok? E aí vem dois pesquisadores, o Thelma Amado e o Omar Floss, se não estou enganado, os dois pesquisadores, PhDs em fertilidade do solo, colocaram no Brasil, fizeram as pesquisas em cima da relação desses produtos, entender a sua reatividade. Dá mais um clique. Nós precisamos, em média, segundo a pesquisa, 3.300 milímetros de chuva para fazer 1 tonelada de calcário reagir. O que quer dizer isso? Qual a média? As médias no Brasil, toca lá, vão de 700 milímetros anuais até 1.400 milímetros ano, se não passar por um período de estiagem longo. Então nós estamos falando de um produto, se tiver 1.400 milímetros de média, uma média boa anual, mesmo assim eu vou levar mais de 2 anos para ele reagir. E aí talvez os senhores já não aplicaram calcário, fizeram análise no ano seguinte, media 4 toneladas de calcário. Eu já passei por isso em algumas análises que eu interpretei no Brasil. O doutor me ligou, fiz a aplicação de um calcário lá, estou mandando para ti, dá uma análise de análise, que está me pedindo mais 4 toneladas de calcário. Dali 1 ano. Ele aplicaria mais 4 toneladas? Pergunto para vocês. Não, né? Não, porque o calcário ainda não reagiu.
Infelizmente, e aí eu chamo a atenção dos senhores, não apliquem de novo. Porque quando ele reagir, o novo que tu aplica, tu aplicar mais 4 toneladas, tu pode ter uma escalada muito alta do pH. E lembrem, o pH que nós procuramos é 5,5, 6, 6,5, certo? Se ele passar de 7, começa o agravante. 7,1, 7,2, ele fixa cálcio em fósforo. Forma uma molécula formada bicálcica ou pentacálcica. Tricálcico, perdão. O que acontece isso? O fósforo se liga no cálcio e nenhum dos dois mais são disponibilizados para a planta. Ficam retidos no solo. Aí está feito encrenca. Então, cuidem para isso. Tá? O calcário pode, dependendo do índice de chute que vocês colocarem, demorar 1 ano, até 2, 3, até 5 anos. Desde que tenha o pH adequado. Porque precisa de muita água. Entendido? Todos estão ouvindo aí? Não precisa gritar mais? Graças a Deus, estou quase morrendo aqui. Vou falar? Alguém já? Alguém já quebrou o braço e engessou? Alguém já? O que a gente usa para engessar o braço? Gesso. Isso aqui é o gesso. Só que é um gesso agrícola. Existe concentração desse gesso agrícola de enxofre de 13 até, de 12 até 17 de enxofre e cálcio aproximadamente de 18 até 22% de cálcio. Esse é um dos materiais mais solúveis que tinha no mercado até então. Olha o volume de água que ele precisa para a mesma tonelada. 415 contra 66 mil. Esse com 20, 30 milímetros de chuva está respondendo já no solo. Começa a descer. Só que lembre, gesso agrícola não corrige pH. Ok? O gesso agrícola fornece enxofre, que pode me ajudar no alumínio para lixiviá-lo. E também cálcio em profundidade que eu preciso para aumentar a minha raiz. Ok? Depois eu explico melhor para vocês. Então vamos lá. Só que aí tem um detalhe no gesso. O aproveitamento do cálcio dele é 23% da concentração. Então 23%. Se eu pegar um gesso com 18 de cálcio, 23% de 18 dá 4. Correto? Ou 40 pontos por tonelada. Daí talvez os senhores me perguntem, mas Zanetti, o gesso é bom, mas ele é 3 vezes menor que o aproveitamento do que o calcário, não é? 40 para 120, concordam? Só que aí um detalhe, aqui me serve como nutrição porque ele é solúvel. Eu tenho os 40, mas eu aproveito para o ano, para a cultura, e rápido. Esse 120 aqui, lembra que eu tenho que dividir ele entre 1, 2, 3 ou 4 anos, porque o calcário vai demorar isso para reagir. E não reage, normalmente você não aproveita nada disso aqui no primeiro ano e às vezes nada no segundo. Estão entendendo porque na nutrição ele é muito fraco? A pesquisa mostrou isso. Não adianta a gente se iludir. Não, mas eu estou botando cálcio e magnésio no meu calcário. Mas você não aproveita. Senão a nossa CTC, que depois eu vou explicar para vocês, poderia estar mais ajustado se a gente acerta o tipo de calcário. Mas não está. Isso demora muitos anos. Tá bom? Então vamos lá. Agora entrou o óxido de cálcio. Desde que seja um óxido de cálcio que passe pela temperatura adequada, e a maioria das empresas hoje trabalham abaixo de 500 graus, infelizmente, que aí acabam vendendo gato por lebre, porque foge do que a pesquisa está. Mesmo assim, todos podem vender com óxido de cálcio. Ainda não tem fiscalização para isso. Nós torcemos para que tenha. Que aí tu pode identificar quanto por cento do teu produto realmente é óxido. Lembra lá na cebola que eu mostrei aqui? Que eu posso ter produto com 95% de óxido de cálcio, 5% de carbonato, de calcário ainda. Ou ao contrário, 95% de calcário e 5% de óxido de cálcio. Aí não vai mais se vender gato por lebre. A gente torce para que façam isso, que a gente tenta fazer o trabalho direitinho. E, infelizmente pagamos mais caro para produzir, porque tem um custo mais alto, mas ainda a fiscalização não nos beneficia. Tá? Mas nós temos idoneidade e sabemos que a gente está entregando. Por que é bom o óxido de cálcio? Porque aquela temperatura me faz ter um aproveitamento do cálcio e magnésio de 70% até 73% da concentração dele. E aí vamos lá, olha o quanto de água ele precisaria se não tivesse tecnologia Remax. Um pouco mais que o gesso. A tecnologia Remax, ele chega próximo a 400 litros por quilo. Por isso que ele começa a responder a partir de 10, 20, 30 dias. Nós tivemos áreas já com umidade normal, com 9 dias de diferença no sistema reticular de milho. 9 dias de aplicação a lanço. Não precisa incorporar. De tamanha reatividade do produto tem.
Mas todo ele precisa de água. Tá, mas daí, Zanetti, quantos milímetros de chuva já começa a responder ele? 10, 20, 30 milímetros de chuva, ele já começa a responder no solo de vocês. Ah, mas se vir 30, daqui a pouco vem 30, depois mais 30, ele vai embora, ele chivia. Não, porque o grão foi feito para isso, para ele ir liberando devagar. Para eu ter uma correção adequada, mas não perder o produto todo imediato. Ele pode me durar no meu solo 4, 6, 8, até um ano. 4, 6, 8 meses ou até um ano no solo. Depende da chuva que eu tenho. Entendido? Beleza? Então, vamos lá, vamos passar. Desse aqui, se eu pegar um Calzê, que é um produto que eu tenho cálcio e enxofre nele, eu não tenho magnésio nesse aqui que eu estou mostrando, mas eu tenho o Zirmag aqui, que esse tem magnésio e cálcio, ou magnésio, cálcio e enxofre e boro, que é outra forma que eu vou mostrar depois para vocês. Aqui nessa concentração de 40% dele, se eu pegar 72% de aproveitamento, eu tenho 29 pontos de cálcio, não tenho? Todos concordam com as minhas contas aí, eu tenho alguém com a calculadora para desmentir. Essa vara aqui vai longe, hein? Certo? Dos 29, então, eu tenho 290 pontos de cálcio que eu vou entregar para a cultura rápido, porque ele é reativo. Entendido? Então, quanto a mais eu tenho aqui em relação aos demais? Ele vai me servir, dependendo da dose que eu trabalhar, como nutrição, fornecendo cálcio e magnésio para o solo que eu preciso. Eu posso usar esse produto no pH 6? Posso. Posso usar ele no pH 6,5? Posso. Eu posso usar ele no pH 4,5, 5? Posso. 4? Posso. O que vai mudar? Igual calcário, dose. Correto? E aí eu chamo a atenção para muitos que vendem aqui, e aí vem fazer comercial, uma venda comercial e não técnica. Eu chamo muito a atenção disso para que todos se antenem para isso. Ah, não, aqui, o pessoal está falando de 600, 800 quilos, 1000 quilos, bota 400 do meu em qualquer tipo que você vai te dar bem. Está correto isso? Lembra que eu falei, todo solo é igual? A necessidade, a demanda do planta é igual? Não é, gente. Nós trabalhamos com dose de 600 quilos até 1.200 quilos por hectare. Depende do que eu quero. Eu tenho um solo mais equilibrado, meu cálcio e magnésio estão mais ou menos ajustados. 600 quilos me serve no café? Serve. Mas normalmente, mais de 95% das análises eles estão desequilibrados. Ou tem cálcio demais, ou tem magnésio demais. Ou está faltando cálcio, ou está faltando magnésio. Entenderam? Então aí você muda dose e produto às vezes. Certo? Mudou dose e produto, você vai conseguir ajustar esses dois nutrientes que trabalham em sintonia com o potássio. De forma a tríade do solo. Depois eu vou explicar para vocês. Tá joia? Então, para ele, eu vou ter um aproveitamento muito maior em nutrição que qualquer um outro. Em relação ao cálcio, por exemplo, do calcário ou do gesso, ele é 5, 6 vezes mais eficiente. Por isso que ele joga com nutrição. Ah, eu quero corrigir, tá, mas eu posso usar o teu produto para corrigir pH também? Pode. Então, eu tenho que trabalhar com... Aqui nós temos áreas corrigidas do pH. O Celcinho estava aqui para não me deixar mentir sozinho. De 800 quilos, 1000 quilos, né, Celcinho? Onde nós mexemos em pH, subimos bem o pH, ainda nutrimos a planta. Nas duas coisas. Tá, mas corrigir o pH. Eu preciso usar 1.000, 1.200 quilos por hectare? Não precisa mais. Você pode começar a baixar. Entendido? Todos concordam? Não concordem sempre, tem que testar. Vamos lá, toca aí. Quanto tempo ainda tenho? 3 horas? 3 horas fechado. Todo mundo, ninguém está com fome, está tudo tranquilo aqui, né? Então vamos lá, vamos ver. Pessoal, segura aí. Pergunta para vocês. Cerveja tudo igual? O cervejeiro aí agora, tem jeito que não bebe. Cerveja tudo igual? Todos concordam que cerveja tudo igual? E a aparência da cerveja, tudo igual? Tirando o rótulo. Vocês vão botar no copo, é tudo igual? Tudo parecido, é ou não é? Os produtos granulados também não são tudo parecido? Ok, vamos entender um pouquinho isso aí agora. Dá um clique. Quem conhece essa marvada aqui? É boa? É boa, Kaiser? É boa? Tem gente que anda bebendo mal aí, dizendo que a Kaiser é boa, né? Mas vamos lá, vamos subir um pouquinho essa regra. Mais um clique. Skol é boa?
Escola, já começou a ficar mais ou menos. Certo? Mas pergunto para vocês que bebem. Porque eu acho que é poucos que bebem. Segura aí. A arma de Deus. Poucos que bebem. Escola é o mesmo preço da Kaiser? É o mesmo preço? Escola é mais barato que a Kaiser? Mais cara, né? Dá mais um clique. Vocês conhecem essa aqui? Ela é o mesmo preço da Kaiser? Não, né? Você paga mais caro nela? Se botar ela no copo, uma do lado da outra, tem muita diferença? Servida no copo. Todas não são amarelinhas, tem espuma branca. Tem umas que é cor de ouro, né? Maravilhosa. Dá uma sede que Deus o livre. Também que não estão servindo cerveja hoje. O preço é diferente, não é? Mas a aparência é igual. Não é? Como é que a gente faz para saber se é boa? Uma é Kaiser, a outra é Skol. Tudo bem que depois da segunda a gente não separa mais nada, né? Mas vamos dizer que a primeira, a gente não prova. O nosso olfato, o nosso paladar vai identificar qual que é uma e qual que é outra. Ou qual que é mais cara e qual que é mais barata, não é? Mas vamos lá, mais uma. Aí veio a marvadinha, né? Aí veio a verdinha. Quem gosta da verdinha? Tá de sacanagem, eu tô de penitência, veio a Valência de café, tá falando de cerveja. Tá judiando de mim. Nós gostamos de judiar mesmo. Tá judiando? Essa aqui, pra mim, é uma cerveja boa. Mas ela é o mesmo preço dessas outras aqui? Não, né? Todos concordam comigo? A aparência é quase igual, não é? No copo? Mais uma. Aí vieram as desaforadas, as artesanal. Não faço propaganda de cerveja, só estou usando como exemplo, tá? Beleza? O que muda, o que a gente está falando aqui? Que a qualidade tem um custo. Vocês não concordam? Vocês vão comprar um carro 1000, sem ar, sem direção, sem o caramba. Ah não, eu quero aquele que tem motor turbo, aquele que está com banco de couro, aquele que é a caminhonete mais alta. É o mesmo preço que você vai pagar para aquele 1000, sem ar, sem cor, e se depender sem retrovisor. Vai comprar do barbeiro que já quebrou tudo. É o mesmo preço. Mas na teoria, olhando, é um carro, vai conduzir você. Correto? Mas não é o mesmo preço. A qualidade começa a diferenciar. E a gente, quando paga por qualidade, a gente quer resultado, não é? Correto? Então vamos lá, entendido aqui. Se for tudo igual, por que tem preço diferente, né? Vai lá. E aqui uma aplicação de calcário, certo? Talvez não das condições de vocês. Que aqui ele tem que ser subido, puxado por guincho, mais ou menos, né? Estão vendo essa poeira branca aqui? Isso aqui é a aplicação numa máquina. Ela é mais uniforme a aplicação do que nós com a mão? Bem melhor, né? Só que a uniformidade de aplicação é boa? Normalmente, quando vocês forem ver áreas planas assim, você vai ver muita mancha. Onde cai mais calcário, onde cai menos calcário. Então a correção também não é adequada. Todos concordam? Pessoal, lá da mesa do fundo. Ah não, nós só as mulheres, estou virando baralho, desculpa. Próximo slide. Mais um lá. Aqui, pessoal. Olha aí. Olha esse aqui, parece que está pegando fogo. Sai do trator, não tá não? Aqui, como ele logo saiu, agora começa a levantar poeira. E vai embora aquele que reagiria mais. Manda mais um clique aí. Aqui, ó. Olha o bicho, velho. A camisa dele acho que era preta. Olha que cortar. Esse aqui o vizinho vai ser beneficiado. Aqui também. E aqui também. Não vai? Divide com o vizinho quando calcário. Dá mais um aí. E olha ali, ó. Ainda bem que isso aí não dá mais dor nas costas. Dor nas costas era onda, é moda, não dá mais, né? Ninguém mais tem. É uma realidade nossa? É uma realidade, né? Ok. Mais cliques. Carbonato, óxido, calcário, são todos iguais. Coloca lá. Isso aqui, ó, são 3 produtos diferentes. Não são quase iguais? Como é que eu sei que um é calcário granulado e na teoria está sendo vendido como óxido e um outro ali é realmente óxido de cálcio? Como é que eu sei olhando? Tem como saber? Talvez, toca mais um aí. Aqui eu consigo até descobrir. Não tem banho de óleo, tem poeira junto e a maioria não peneira. Não é que não peneira. Não usa banho de óleo porque é um custo maior e deixa ele com poeira. Aí pior ainda. Mas na teoria, isso aqui, aqui, são todos iguais a meus olhos, certo? É a mesma coisa que o copinho de cerveja, não é? O que você faz com a cerveja? Prova. E com esse tipo de produto a gente faz o quê? Toma. Não, a gente prova também, não é?
Quando que eu provo, quando que eu sei da eficiência de um produto e eu não acredito tudo aquilo que o Zanetti está inventando para vocês aqui, talvez. Eu tenho que usar o que eu uso numa audiência, correto? Na audiência, se eu sou culpado para saber alguma coisa, tem que levar alguém para me defender, não é? Não é a testemunha? Para a lavoura de vocês, vocês não tem que ter um lado a lado também? Ou vocês acreditam em tudo que vendem e saem aplicando em todo 100% da lavoura? Se alguém faz isso, eu jamais recomendo. Eu não recomendo isso para o meu tipo de produto. Correto? Senão vocês não vão saber se o ano pegou bom. Ah, o ano foi bom, é porque o ano estava bom. Mas se o ano foi bom, ruim, ah, o produto não presta. É ou não é assim? Então a gente deixa um pedaço sem. E de preferência esse pedaço seja só 5%. 95% se usa do produto. Tá certo? É porque você tem que ter expressão, né, para o produto expressar o seu potencial. Mas um pedacinho da lavoura a gente deixa sem usar, se eu não conheço. Não é só com o nosso produto, pessoal. É todo tipo de produto que vão vender para os senhores. Vocês têm que testar, porque o dinheiro sai do bolso de vocês. Todos concordam? Então não caímos em qualquer ladainha. Eu posso estar inventando um monte de história para vocês aqui. No caso, se eu pegar esse de vocês e fizer o teste do copo d'água, ele dilui? Não. Deixa no copo d'água, com pouco tempo pode começar a apertar o dedo. Entende que ele vai desmanchar o grão e se tu mexer um pouquinho mais, ele vai diluir. Então hoje vai ser uma diferença pro produto que você Entende? Mas essa diferença, pô, tá no copo d'água, e aí, o que eu faço? Assim como eu pego alguns produtos e eu chamo a atenção para alguns óxidos de cálcio não hidratados, que se você colocar no copo d'água, botar ele um pouco no copo d'água e jogar água, ele começa a ferver, esquentar. Já viram esse? Esse que quando vocês aplicam, ele queima. Já ouviram falar? Nossa, é um perigo esse trem. Tem algumas empresas aí, Geox e outras empresas do segmento. Ele é um óxido de cálcio? É. Só que ele é um óxido de cálcio não hidratado. Não entra água no processo, e não chega também a temperatura, é lógico, mas não entra água no processo. Aí eles são, tem algumas reticências na aplicação. Primeiro, para você aplicar, você tem que ter um EPI. Porque toda a parte úmida do corpo, olhos, boca, nariz, o meio dos braços, das pernas, se entrar em contato vai queimar. Porque ele reage com a água. Ok? Atentem para isso. É um produto bom? Todo produto é bom. Só que tem que saber como é que você usa ou recomenda. Outro detalhe importante do produto, não deixe de ser bom, tem que cuidar na hora da aplicação. Além de você tem que cuidar para aplicar ele próximo do período de chuva. Porque se você aplica e não vem a chuva, ele descer um óxido de cálcio, ele volta a carbonatar, ele absorve carbono de novo e volta a virar rocha. Muitas áreas eu já vi, você vai lá depois e vê umas pelotinhas dele no campo. E essa pelotinha você pode botar na água onde você quiser, nunca mais vai desmanchar. Porque ele carbonatou, virou rocha novamente, mesmo que molhe. Tá bom? Entendido? Vamos correção de alumínio também? Correção de alumínio? O quê? Arte também? Não entendi. O produto Nossa. arte também, correção de alumínio. Sim. Porque depende do produto, eu tenho um benefício até mais. Quando eu tenho enxofre nele, eu também trabalho em cima do alumínio. Que é um enxofre questão de carrear. Se eu não tenho enxofre, aí eu tenho que depender do cálcio. Certo? Mas aí tem um fator bem importante, que é o que eu vou mostrar para vocês. Nós comparamos uma cultura, um teste de elaborado de doses, para ver o quanto ele beneficiava a raiz. Porque o alumínio pode ser incomodativo dependendo da quantidade que tem no solo. Nós trabalhamos com áreas que pega 4,5, 5 quando o alumínio não atrapalha. Depois eu vou mostrar para vocês. Decore, tá? A diferença que faz. Entendido aqui então, pessoal? Então aqui, ó, produto que nós estamos usando, menos de 0,2% de pó. Mas se vocês compram o saco, tem que cuidar. Pegou o saco, jogou lá em cima do galpão, pegou o saco, jogou do outro lado lá, depois botou em cima do trator. É atrito. Se ele começar a bater e atritar demais, vai gerar um pouco de pó. Certo? Mas bem menos do que vocês estão acostumados com qualquer outro tipo de produto no mercado. Beleza? Vai lá, R-Max. Fatores, o que são fatores de produtividade? Base aqui embaixo, fertilidade do solo. Mas vamos em alguns deles. Chuva, interfere na produção dos senhores? Demais da conta, né? Esse ano então, Deus o livre. Temperatura, normalmente vai junto quando falta d'água, não falta? Não vai? Variedade a ser plantada, interfere na produção? As variedades que nós temos hoje são as mesmas de 10, 20, 30 anos atrás? O que aconteceu com elas? Começaram a ser mais produtivas.
Por consequência, a planta tem também que comer mais. Mas não quer dizer que ela tem que comer muito mais adubo sem corrigir outros adubos que não são considerados. Que eu vou mostrar depois para vocês a importância do cálcio e magnésio e o potássio. Doenças, pragas, interferem na produção? Bastante, tudo. Vou botar aqui variedade de café hoje que pode produzir 80 sacos por hectare. Até mais. Eu começo a perder uma falta de chuva, eu já vou lá, já perco 20 sacos, 30 sacos. Entrou uma doença, uma praga, temperatura, começa a perder cada vez mais. Se a planta não está preparada e bem estruturada, ela começa a perder. E quando eu falo em estruturação, eu falo de base, eu falo da fertilidade do solo. Mas a fertilidade para nós temos que ter consciência que ela não é só jogar aquela quantidade de adubo lá, 500 quilos todo ano, a mesma forma, todo ano eu estou jogando aquela dose lá. Ah não, mas esse ano eu quero colher mais, para estar com preço bom, em vez de 500 quilos eu vou jogar 700 quilos. Ele não faz isso também? Faz, né? Só que a gente tem que olhar um pouquinho melhor para a análise, ver se é realmente o nitrogênio, o fósforo e o potássio que está faltando. Ok? Então, tá aqui embaixo porque não é à toa, porque é a base. É a sustentação. Aí pergunto para os senhores, quem é pedreiro aqui? Todos são produtores, você é pedreiro. Então você não vai corrigir na formação que nós vamos brigar. Pessoal, para mim construir um muro, né? Vou pegar essa parede ali daquele banheiro e aquela parede como se fosse uma parede de concreto também, tá bom? No muro ali eu peguei 1000 tijolos, 1 metro de areia, 2 sacos de cimento, 2 sacos de cal. Beleza? Essa é a receita para fazer aquele muro ali, certo? O muro do lado, que é meu teste, eu vou fazer ele com os mesmos 1000 tijolos, 1 metro de areia, 2 sacos de cal e 5 sacos de cimento. O que o cimento é? Uma liga, resistência. É a mesma coisa. Então eu estou preparando, por exemplo, a minha parede para aguentar. Depois eu vou chegar nesse assunto mais forte. Mas a base que eu me refiro aqui embaixo é a minha sapata da casa, a base da casa. Eu posso fazer uma base de uma casa bem feita, uma base para mim construir bem feita, que pode me aguentar 3, 4, 5, 10, 20, 30, até aqueles prédios lá em Camboriú, que agora já enxergam do outro lado do planeta, mais ou menos. Eles têm a mesma base, fundação, que uma casa de 2 pisos ou de um prédio de 5 andares. Muda, né? Depende do que eu tenho lá embaixo, eu vou ter o reflexo na parte de cima, não é isso? Toca lá. Lei do mínimo. Toca mais um. Já viram esse barrilzinho aqui? Muitas apresentações eles voltam, né? Aqui, ó, está expressando um nutriente. Esse aqui está faltando boro, está levando a produção embora. Não adianta os outros estarem equilibrados, se só um, muitas vezes, está jogando a produção fora. Mas aqui podia estar o cálcio, o magnésio, o nitrogênio, a chuva, falta d'água, tudo podia estar aqui, certo? A chuva não, que nós estamos falando de nutrição, mas qualquer nutriente poderia estar aqui. Se um está faltando em desequilíbrio, não adianta os outros estarem altos. E normalmente a gente não olha o contexto todo na nossa análise e acaba indo lá e botando sempre a mesma dose ou até aumentando, querendo produção a mais. Se eu não estou ajustado com a minha análise, eu posso botar 40% a mais de adubo. Eu não vou produzir para pagar aquela quantidade a mais que eu botei, se o solo não estiver ajustado. Eu posso muitas vezes, no ajuste do solo, produzir mais com menos. E eu vou explicar para vocês. Toca lá. Segura. Alguém já ouviu? Segura, volta aí, moço. Está muito apressado. Alguém já ouviu falar dessa sigla aqui? CTC. Muitos estados trabalham com o nome dessa sigla, é a capacidade da troca de caminhonete. Como é que vai o ano para ele poder trocar de caminhonete ou não. Isso usa muito no Sul, Mato Grosso, Goiás e tudo mais. CTC, capacidade de troca de caminhonete. Ou, tecnicamente falando, mais um clique, capacidade de troca de cátions que o solo possui. Os nutrientes são diferenciados em cátions e ânions. Cargas positivas e cargas negativas. Cada nutriente tem um tipo de carga. Então no solo elas têm que estar equilibradas para que o negativo grude no positivo e possa ser aproveitado pela planta. Se eu tenho muito mais positivo e menos negativo,
boa parte vai embora. Certo? Toca lá. Então essa CTC, mais um. Aqui, ó. A CTC, os solos de vocês primeiro aqui são arenosos ou argilosos? Vem que arriscar aí? Pessoal, participe, por favor, porque eu falando sozinho aqui vai dar dor. Beleza. Então nós temos o gráfico para um solo padrão argiloso. Dá mais um clique aí. Isso aqui é um gráfico de pizza. É um gráfico que simula um solo perfeito argiloso. No meu solo perfeito argiloso, eu tenho que ter 60% dele de cálcio. 60% do meu solo em cálcio. 15% em magnésio. Note que o cálcio é 4 vezes maior a dose, a concentração dele no solo, do que o magnésio, não é? Tá vendo? E aqui outro, potássio. 5% de potássio. 3 vezes menos que o magnésio e 12 vezes menos que o cálcio. Então você veio falar... Esse é um solo perfeito. Esse é um solo perfeito. Na análise do senhor, o senhor vai encontrar lá. Normalmente nas análises tem participação de relação cálcio-potássio, cálcio-magnésio, magnésio-potássio. E daí você encontra lá o percentual de saturação do solo. Eu vou mostrar umas análises depois, para vocês poderem identificar, certo? Lá você vai ver quanto solo de você está participando, de cálcio, magnésio e potássio. Essa tríade em equilíbrio, isso aqui, ó, soma e dá 80, se chama a CTC, ó, soma de bases ideal, é 80 com solo. Entre 70 e 80 tá show de bola. Abaixo disso ele começa a precisar de calcário e os ajustes de cálcio e magnésio. Beleza? Vai lá, patrão. Achei que ia tirar uma foto comigo. Brincadeira. Tá? Então aqui, ó. Agora o problema começa a ficar ruim, pessoal, quando eu tenho isso aqui, ó. O meu cálcio, por exemplo, está a 40, o meu magnésio está a 15 e o meu potássio a 5. Magnésio legal, potássio legal, mas o cálcio a 30 vai comprometer o aproveitamento do potássio, do nitrogênio, do fósforo, do magnésio e de boa parte dos nutrientes. Um só, lembra a historinha do barril? Um só compromete os demais. Então a gente tem que saber o que colocar realmente no nosso solo. O contrário também é válido. Se eu tiver 60 de cálcio, 5 de magnésio, de potássio e 20 de magnésio, ou 25 de magnésio, primeiro que se eu tiver 25 de magnésio, não vai dar tudo isso de cálcio. Eu vou ter que subir os dois, o potássio e o cálcio elevar, para poder manter essa relação mais ou menos. 4 para 1 e 12 para 1. Estão entendendo? Para mim manter o equilíbrio do solo. E para que serve esse equilíbrio? Toca lá. Para que eu tenho? Olha aqui o exemplo. CTC, solo com CTC desequilibrada. Estão vendo que eu tenho dificuldade de cargas aqui? Porque está desequilibrado. Boa parte do adubo que eu jogo, podendo perder 80, 90% do adubo que eu estou jogando, ele vai lixiviar. Estão vendo aqui? Vai embora. E aí você compra lá 1 tonelada de produto às vezes e usa menos de 30% daquela 1 tonelada. Sorte que o adubo está barato, né? Ninguém concordou comigo agora? Tá bom. Agora, isso é ideal. CTC equilibrada. Não tanto ideal, mas como equilibrada. Eu posso ter uma CTC mais ou menos equilibrada a 60, 70 ou 80, que é o ideal. Se ela estiver equilibrada, é menos pior do que ela está desequilibrada. Desequilibrado quando eu falo, o magnésio muito alto, o cálcio muito baixo, o potássio muito baixo. Isso é desequilíbrio. Eu vou mostrar para vocês depois. Mas aqui eu tenho capacidade de troca. CTC, capacidade de troca. Aqui as caminhonetinhas estão sendo trocadas. Estão vendo? Aqui é o jogo de vocês. Aqui eu tenho 1000 kg de adubo jogando. Aqui 1000 kg. Qual que eu aproveito mais? Qual o tipo de solo que eu aproveito mais? Entenderam essas cargas para que servem? Para reter mais o nutriente e a planta poder acessar. Se ela acessa mais, vem aquela grande história que a pesquisa diz, que nós, por não corrigirmos e adequarmos o nosso solo, nós gastamos demais em adubação. E uma planta equilibrada, ela também adoece menos. Então você deixa de gastar 2 vezes. E quando equilibrada certa também, você começa a perder menos em estresse hídrico.
Eu vou mostrar para vocês. Toca lá. Entendido aqui? Entendido a importância? Olhem nas análises dos senhores em casa. E das senhoras, desculpe. Olhem nas análises dos seus maridos, se eles não souberem olhar. Procurem lá o percentual do cálcio, do magnésio, do potássio. Se não souberem, tiverem dúvida, leva para o pessoal das revendas aí. O Igor, o Ender. Leva para eles lá, para os vendedores deles. Eles vão identificar para vocês o que é o problema do solo de vocês. Que muitas vezes vocês estão usando adubação demais e não precisa. Isso aqui ainda é barato, gente, comparado a nitrogênio, fósforo e potássio. Certo? Se vocês começarem a equilibrar com isso, vocês vão ter o mesmo... Nós temos área já com redução de dose de adubo em 30%, quase 40%. Produzindo a mesma coisa. Porque o solo está começando a equilibrar. Estou fazendo o que a pesquisa dizia que nós éramos... errávamos muito lá atrás. Por não equilibrar direito o solo. Não pense que aumentar a produção é só jogar adubação do NPK. É equilibrar. E cálcio e magnésio, repito, ainda é barato. Certo? Ainda é barato. Vai lá. Vamos entender as análises de solo agora. Vou dar 3 exemplos de análise aqui para vocês tentarem identificar. Vamos lá. Vamos nos prender aqui, ó. Saturação das bases. Potássio na CTC. Aqui são 3 análises, tá? Primeira análise. 2% de potássio. Está alto ou está baixo? Baixo. Baixo, né? No solo argiloso precisa de 5 de potássio. Então meu olho da atenção vai pro potássio. Vou ter que cuidar ele e calibrar mais minha mão. Correto? Cálcio. 44. 36, 34. Está alto ou está baixo? Baixo. Baixo também. Quanto que eu preciso no argiloso? 60. Atenção no cálcio. Magnésio. 13, 11, 15. Essa aqui está um pouquinho baixa. Essa aqui já começa a ficar boa. E essa aqui está ótima. Preciso usar magnésio aqui? Numa pouco. Nas outras duas eu não preciso. O meu ponto de atenção está no cálcio e potássio. Toda análise tem isso, pessoal. É simples, eu só mostro isso para ficar fácil de vocês entenderem. Na última lá o desequilíbrio tá bombando. Essa? Na última, que tem o 15 de magnésio, tá bom, mas em compensação... Esses dois aqui, ó, principalmente esse por estar baixo, não vai deixar aproveitar nem o potássio, nem o magnésio, nem o nitrogênio e nem o fósforo. Porque o cálcio é um carreador. É através dele no solo que ele leva os nutrientes para dentro da planta. Também chamado como cavalo, que os nutrientes montam e levam para dentro da planta através do vaso chileno. Beleza? Então vamos lá. Esse desequilíbrio não adianta nada eu estar com magnésio legal. Porque nem eu posso tentar aumentar a adubação aqui. Opa, esse aqui talvez eu nem precise de magnésio. Ah, mas eu tenho um produto que tem magnésio, tem cálcio, ele tem um pouquinho de magnésio, não tem problema. Você não pode deixar baixar aquele magnésio. Se a gente for olhar pelos olhos cru, do meio é o pior, mas se você for olhar o equilíbrio dela, tá mais fácil de se organizar. Exatamente. Entende? Aqui ainda fica um pouquinho, esse aqui ainda fica um pouquinho melhor. Porque as relações estão próximas. Porém aqui, ó, eu estou muito baixo em relação ao magnésio. Se o meu cálcio tivesse 4 vezes mais, seria 50, 55 de cálcio. E aqui eu tivesse um 3, 4 de potássio, eu já estaria com o solo razoável. Menos pior que a situação que está aqui. Entendido? Eu tenho a relação equilibrada, mas não tenho eles muito alto. É menos pior. O pior, eles estarem desequilibrados. Beleza? Vai lá, mais um. Essa outra análise aqui, ó. Índices de saturação, outro tipo. Cálcio em percentual, 27,17. Como é que tá? Menos da metade do que nós precisamos. E aí é só que aquele produtor vai lá e enche da dúvida para produzir mais. Potássio, 1,9. Como é que tá? Baixo também, não é? Magnésio, 14. Olha outro exemplo ali. Magnésio está legal. Mas o cálcio e o potássio estão desequilibrando tudo. Estão comprometendo a produção. Beleza? Mais um. Acabou. É só duas. Entendido lá as análises, pessoal? Para entender a importância da análise de solo. O médico vai para você vai com uma dor lá, ele olha para você, já diz que tem. Tem que cuidar que não é aqueles vendedores de óxido de cálcio, não. Esse aqui o meu é tudo igual, aplica uma dose e fala de... Qual é o melhor período de fazer a análise? Aplicação?
Cara, assim, ó, tem linhas de pesquisa que é envolvido para aumentar a raiz. Sabe qual é? Ô chefe, você que tá falando aí, qual é o principal nutriente que envolve mais na raiz? Não vou fazer prova depois, mas agora eu vou pegar. Ó, atenção aqui, ó. Cálcio, ele faz com que a raiz alongue, tanto na horizontal como na vertical. A raiz, para crescer, ela precisa ter contato com o cálcio na ponta dela, que se chama coifa. Quando ela encontra o cálcio, mesmo que distante, ela alonga e chega no cálcio, porque ela procura cálcio no solo. Então o cálcio é um dos principais nutrientes, é o maior participativo no aumento de raiz. Para que eu preciso raiz maior e mais funda? Para buscar água e alguns nutrientes mais profundos do solo. Não adianta ter uma planta lá com 20 centímetros de raiz e uma outra com 30, 40, 50 centímetros de raiz. Vai lá que depois eu vou dar um outro susto neles. Volta só um pouquinho lá. Floração também. É o cálcio que leva o boro até a flor para dar um melhor pegamento floral e equilíbrio de florada. Para que é bom equilíbrio de florada? Maturação uniforme. Facilita a colheita e qualidade do café. Perfeito? Esse é o boro, o responsável. Mas o boro não vai sozinho até a flor. É o cálcio que tem que conduzir ele. Beleza? Aumenta a tolerância de doenças. Sim, vou falar depois de resistência. Que também está linkada a tolerância e estresse. Aproveitamento de boro, através da floração. Cálcio carreador, já falei para vocês. Ele leva também o magnésio, o boro, o fósforo, o potássio, o nitrogênio. E magnésio fotossíntese. Captar a energia que vem do sol. E quando eu falo energia do sol, a gente chama bastante atenção, fazer um comparativo, certo? Aquela criança criada em apartamento com um tablet, um celular, uma TV, ela grande, ela só fica no celular, você vai falar com ela, já nem fala mais contigo, só manda mensagem. Fica lá no celular, gente, sabe que eu vivo isso, né? Tá ali, aquela criança criada em apartamento branca, não pega sol, com aquela criada do sítio andando descalço. Qual dessas crianças adoece mais rápido? Elas têm a mesma alimentação. A do apartamento, né? Se vê um sol já torra, mas não tem resistência, imunidade. E o sol faz isso com a gente. Vitamina E. Tá? Nós temos no lombo sempre. Normalmente nós que damos na escola é bronzeado de caminhoneiro, né? É só os braços e o pescoço. O resto é bom. E para nós características também que é a cabeça. Tá? Toca lá, vamos para frente. Mais o quanto tempo ainda? 2h15. A janta? Fechou? Pessoal, cálcio e magnésio, agora aquilo que eu chamei muita atenção de vocês. Nutrição. Não só correção mais. Entendido? Passa lá. Se eu pegar uma planta, pegasse de café, de soja, de milho, mas eu posso simular com vocês que uma planta de milho, que é pequena e todos conhecem a planta de milho, todas são praticamente iguais. Certo? Não fisiologicamente, a estrutura da planta, mas todas têm constituição de nutrientes. Se eu pegar uma planta de milho aqui e dessecar ela inteira, dessequei, botei numa bandeja, e aí botei fogo, vai virar tudo o quê? Cinza, correto? Ok. 94% da planta é carbono, nitrogênio e oxigênio. O que é isso? Fumaça. Foi embora. Os 6% que sobra, que é aquela cinza, 6%, 50% é o quê? Cálcio. Como assim, Zé? Sim. Os outros 3% restante, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, manganês, boro, zinco. Cálcio é 50% e 45% a 50% das plantas são compostas de cálcio. Por quê? Aquela criança que vai para o sol, ela também tem célula. Se ela é mais clara, mais sensível, mais escura, não necessariamente pela cor, não levem para isso, mas a planta que pega mais, ou a criança que pega mais sol. A planta tem o cálcio entre células. Já vou explicar um pouquinho mais na frente para vocês entenderem. Toca lá. Entendido aqui então a importância do nutriente? Lembrem, num solo argiloso, cerveja não tem não? 50% da minha planta é cálcio. E o cálcio no solo tem que estar em quanto? 60%. Qual é a importância que vocês estão dando para esse nutriente? Ou a gente vai dar para o nitrogênio, fósforo e potássio? Não que não seja importante e tenha o seu papel fundamental. Mas não podemos exagerar e estar jogando dinheiro fora, gente.
Beleza? Nós podemos produzir mais com a mesma dose de adubo que nós temos hoje. Eu posso produzir mais. É só acertar o que eu estou jogando de falta na minha análise. Ok? Vamos lá. Toca lá para nós, por favor. Olha as deficiências que eu falei para você. Aqui ainda a gente consegue enxergar. Olha os amarelão na lavoura. Olha o cálcio aqui. Onde é que estava o cálcio lá? Ainda estamos no magnésio. Olha aqui, ó. Estão vendo? Isso a gente tem como controlar. Isso aqui passou por um período de seca grande de vocês aqui. Então ia acontecer. Mas só que ela poderia ser minimizada se eu tivesse mais raiz, cálcio e magnésio no meu solo. Disponível. Estão entendendo? Disponível. Que o cálcio e o magnésio que eu jogo no calcário, além de ser insolúvel, ele não desce no perfil. Porque ele não consegue incorporar no solo. Então ele desce muito pouco. E aí vem essa outra slide aqui, toca mais um. Pode pular isso aí, na verdade, eu não preciso falar, ó. Redobrar cuidados com cálcio, magnésio e potássio, que é aquela trilha que eu falei. Produtos que forneçam magnésio ou cálcio da forma rápida e sustentável, que tem que ser reativo. Entendido? Toca mais um lá. Agora vamos lá, outro tema, resistência de plantas. Aí o cálcio envolvido. Toca um lá. Atua na resistência de plantas, mais um clique só. Aqui, ó. Lembra que eu falei da parede? Lembra que eu falei do muro? Nosso pedreiro. Tá verdade minha planta ali? Nem diga. Repete. Olha aqui. Onde que está o cálcio aqui, ó? Que a célula da planta simula essa parede aqui, ó. Ao redor. O que o cimento é? Liga. É uma liga, é uma cola. O cálcio é a mesma coisa para a célula. Se ele estiver reforçado, a minha parede, se eu empurrar, não cai. A doença, se eu tiver, é mais difícil de entrar. Porque ela é mais resistente. Entendido? Esse é o papel do cálcio. Aí, como eu falei, eu posso ter uma parede que posso fazer 5 metros e eu me escorar e botar até uma rede, mas tem uma de 2 metros, se eu não fizer ela reforçada, ela vai tombar. Eu vou passar o dedo, vai desmanchar o reboco. Não é assim? Para a planta é a mesma coisa, gente. Mesmo entendimento que nós temos que ter. Entendido? Aí atrás, todo mundo entendido? Baixa plantas. Toca mais um clique. Olha esse trabalho aqui, pessoal. 76. Quantos anos faz? Os rápidos de conta aí. 49 anos atrás. Foi feito um trabalho fora do Brasil, um pesquisador chamado Kirila. Não lembro direito do nome. Foi repetido num livro de agronomia nossa aqui de dezembro, em 2004, onde se provou que fitófita, risotônia, esclerotínio, fusário, essas doenças vocês têm nas lavouras, principalmente quando a mancha de solo e mortalidade da planta, alguns desses fungos estão envolvidos. E a pesquisa diz que quando tinha o cálcio baixo, a incidência é bem maior. E quando tem o cálcio alto, a incidência da doença é menor. Porque também o cálcio alto está atrelado ao pH. Alguns fungos se proliferam mais em pH mais baixo. E outros nem tanto. Certo? Por isso que esse trabalho comprovou que cálcio mais alto, planta mais resistente. Estão entendendo? Entendido? Toca lá. Cálcio e magnésio, raízes em profundidade. Até então se provou hoje também que o boro, o magnésio também interferem no sistema articular. E aí, pasmem, senhores, por isso que eu falo muito do equilíbrio do cálcio e magnésio. A planta tem mais, a raiz da planta tem mais afinidade com o cálcio ou com o magnésio? Não, é o contrário, é o magnésio. Por isso que a relação no solo tem que ser mais alta de cálcio. Porque ela busca, não é que o magnésio aumenta a raiz, mas ela busca rápido o magnésio. Só que o cálcio é que faz ela crescer. Então, se eu tiver mais magnésio e faltando cálcio, a planta vai puxar, vai estar bem nutrida em magnésio, só que vai faltar cálcio para a raiz. E aí eu não tenho aumento do sistema reticular. E isso pode me comprometer. Toca lá. Olha aqui, simulando uma planta. Raízes de café até 20 centímetros. Planta tem um porte, certo? Não fique achando que uma planta pequena vai ter uma raiz grande. É só vocês olharem para as mudas. Não é? Muda de 6 meses, muda de 1 ano, 2 anos, tem a mesma raiz que uma muda de 10, 15 anos. Mas às vezes você encontra mudas aí de 10, 15 anos que tem uma raiz quase de uma planta de 6 meses.
se ela não está bem adequada ao solo. Ela vai ter o mesmo tamanho? Ela vai ter a mesma produção? Então o que eu preciso desenvolver nessas plantas? Raiz. E como é que eu faço a raiz descer e aumentar? Cálcio. Por isso que ele tem que estar mais alto que o magnésio, senão a planta vai botar o magnésio e não cresce. E magnésio demais, trava a planta também, tem que cuidar. Beleza? Toca lá para nós, por gentileza. Ó, aqui é só mostrar para vocês, teor de argila, milímetros de chuva, milímetros de água. Vamos pegar um solo aqui mais argiloso, 68%. A maior parte, o volume de água está abaixo dos 10 centímetros. E quanto mais tempo passa, mais para baixo a água desce, não tá? Então, quanto maior a minha raiz, menos eu perco num período de estresse. Ah, tá, mas eu aumentei a raiz, agora a planta não vai mais perder? Claro que perde, gente. Só que eu prefiro perder mais ou menos. Eu tenho que saber onde eu quero dedicar o meu investimento. Todos concordam? Beleza, toca lá. Esse trabalho aqui lá de 81, Sorrite, ele provou que aonde tinha cálcio no solo, que é simulado a raiz vermelha, até 2,40 metros mais ou menos, a raiz acompanhou, indiferente de alumínio. Porque a raiz tem afinidade também com o cálcio para alongar. Então ela desce e cresce raiz. E aí eu tendo raiz maior, eu tenho estrutura maior. Eu tenho uma planta com porte maior, consequentemente, se tiver equilibrado, eu tenho melhor produção. Entendido? Olha, vamos lá. Esse trabalho aqui nós fizemos no Brasil, numa universidade, no Rio Grande do Sul, pH 4,5, pH 5. Olha o pH 4,5. O que alumínio é num pH desse? Presente. E o alumínio é para a raiz? Tóxico. Quando a raiz encosta no alumínio, ela engruvinha, ela trava. Certo? Por isso que nós temos que neutralizar. Ou pelo menos aumentar a participação maior de cálcio. O que eu fiz aqui? Como ela possui uma planta de soja, nós trabalhamos com 75 quilos, 150 e 225 quilos por hectare. Lembrando, uma planta anual, de 3, 4 meses. Então a estrutura de planta é outra. Certo? Agora nisso, olha a diferença da raiz que eu tenho aqui. 75 quilos, 150 e 225. Lembra das doses? Eu tenho que cuidar que dose eu preciso. Qual planta aqui tem um potencial maior de produção? Eu mexi o pH aqui, nessas doses não. Mas eu nutri a planta com o que ela precisa. Porque eu tenho um cálcio reativo, não é o cálcio do calcário. E nem o magnésio do calcário. Vamos lá no pH 5. Melhorou um pouquinho a testemunha, já não melhorou? Todos concordam? Mas o cálcio ainda continua sobressaindo. Dá mais um. Olha aqui, vamos sair do 5,5, que já melhorou um pouquinho mais. No 6, a minha testemunha já é outra, né? E no pH 6 já não tem mais alumínio para trabalhar tanto. Mas o cálcio continua sobressaindo. Dá mais um clique. Mais um, mais um, mais um. Agora olha essa planta com pH 6 e essa aqui com pH 5 com 225 kg de cálcio. Eu precisei mexer no pH? É a mesma coisa que eu pegar aqui, ó. Aqui eu tenho um vaso. Resolvi botar uma planta de café aqui, certo? Nesse vaso aqui, o meu solo está com 5 pontos de alumínio e 20 pontos de cálcio. O alumínio está muito forte, por exemplo. Mas eu peguei nesse mesmo solo e botei mais 20 pontos de cálcio. Certo? O que eu fiz aqui? O meu alumínio, que estava presente em 25% do solo, que ele tinha 5 e o cálcio 20, vou usar até na irrigação. E detalhe, a ureia tem um pH base de 9,2 do saco, mas quando cai no solo chega a 3, 3,5, 4. Essa nitrosária unera, que é uma ureia preta que a gente chama, ela não mexe no pH, então não acidifica o solo, por isso aproveita mais. Mas é um outro momento que eu vou falar para vocês. Dá mais um clique aí. R-Max então, as áreas de INC inova com tecnologia moderna e inovadora. Vamos lá. Esse produto que nós fizemos do Inferto hoje. Esse produto hoje tem com mais magnésio, com menos magnésio, com mais cálcio, com menos cálcio, com enxofre junto, que é o gesso associado, que eu acho bem interessante, e com boro. Que o boro eu preciso para florada. Toca lá. Qual que é a porcentagem de boro?
0,2, nós temos 0,2, 0,5 até 1,5% de boro. Cada produto vai mudando o preço conforme as concentrações. Tá? Mas toca lá. Aqui, eu tenho para todos. Viu como são vários? 6 fontes de boro que nós usamos na agricultura, correto? Todos lembram quem teve aí outra vez? Mais usada hoje, ácido bórico. Já ouviram falar? Ácido bórico aguenta no solo em média 20 dias depois de aplicado. Ele aguenta pouco, porque era muito solúvel. Aí tem também outro nome esquisito, quem quiser dar nome para ele pode ser, que normalmente é diferente. Um bota de ácido bórico, outro você bota de octaborato. É uma outra fonte de boro usada no solo, que dura em média de 30 a 40 dias depois de aplicado. Então, conforme o tipo de boro que vocês vão usar, você tem que saber o momento que você vai aplicar. Porque onde que nós mais precisamos boro, lembrando que hoje a raiz come um pouco, é na flor, para pegamento e equilíbrio floral. Perfeito? Então, se tu jogar muito antes, a planta não vai usar. Em que momento nós temos que jogar? Em uma pré-florada e numa plena florada, onde nós mais usamos o boro. Lembrando, o boro faz um pegamento floral melhor, uma melhor fecundação e faz a planta ter um emparelhamento de produção, maturação equilibrada. E pegamento equilibrado também, porque o boro faz falta de boro, faz abortamento também. A lei da temperatura é lógico.